Graça e paz, amados do Pai. Nos vídeos anteriores já falamos do gnosticismo. Mas será que a doutrina dos gnósticos é saudável, recomendável, aceitável? Vejamos, os gnósticos afirmam que o universo material, cosmo, foi criado por uma emanação imperfeita do Deus Supremo para prender a centelha divina, espírito, no corpo humano. Esta centelha divina poderia então ser liberta através da gnose, o conhecimento intuitivo sobre o espírito e a natureza da realidade. Resumindo, o corpo sendo matéria é imperfeito, já o espírito sendo centelha divina é bom, mas está preso ao corpo. A libertação do espírito é alcançada pela gnose, que é o conhecimento. Parece tudo muito bonito, não é? Mas não para os cristãos, que desde o princípio conheceram que Jesus veio ao mundo sendo totalmente perfeito, nascido de mulher, gerado pelo Espírito Santo, e que ele é em si mesmo a verdadeira libertação que todo homem precisa. E que tinha um corpo humano como nós, com todas as necessidades e sentidos, capaz de chorar, sentir fome, sede e dores. É aí que apareceram mestres surgidos de dentro das igrejas mais adeptos do gnosticismo, argumentando que Jesus, o Filho de Deus, era somente espírito, perfeito e bom, mas de humano ele só tinha aparência, pois o divino não podia estar preso numa matéria imperfeita. Alguns crentes, simples que eram, sucumbiam a este falso ensino sem perceber a armadilha. João retruca o argumento atestando assim: as nossas mãos o apalparam, e previne os irmãos a estarem espertos e alerta. Filhinhos, esta é a última hora. Sim, o fim dos tempos não se inicia hoje, não, na nossa geração. No Pentecoste, Pedro já afirmou, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os últimos dias profetizados por Joel se iniciaram no Pentecostes. E João adverte, já é a última hora. Por quê? Porque se os últimos dias são marcados pelo derramamento do Espírito Santo, a última hora é marcada pelo aparecimento do anticristo. E João avisa à igreja que muitos anticristos estavam surgindo, referindo-se aos falsos mestres que ensinavam heresias. E aí João diz: estes que negam que Jesus é o Filho de Deus estavam conosco, mas não eram dos nossos. A estes nem mesmo saudares. João não queria nenhum contato, nenhuma relação desses falsos mestres com a igreja. Nós somos muito amigáveis com pessoas que defendem argumentos estranhos da palavra de Deus, por acharmos que todo debate é válido. Mas não é não. Jesus é o Filho de Deus e qualquer que nega esta verdade não tem parte com a verdade. É mentiroso, diz João, pois se nega que Jesus é o Cristo, nega ao mesmo tempo o Filho e nega o Pai. E se nega o Pai e o Filho, diz João, é mentiroso. Nenhuma mentira provém da verdade. O mestre, que da frase de um versículo cria uma nova doutrina e força as pessoas a seguirem, é um falso mestre, mentiroso, como João escreveu. Mas a doutrina dualista, primeiro, negava a encarnação de Cristo. E se Cristo não encarnou, ele não morreu na cruz. Segundo, a doutrina da justificação cai por terra, porque se ele não tinha a mesma natureza humana, não podia pagar por nós a nossa dívida, nem nos substituir na condenação que nos cabia por justiça. Terceiro, a doutrina da ressurreição é invalidada, pois se Cristo não morreu de fato, também não ressuscitou. Paulo vai dizer, se ele ressuscitou, temos esperança de que nós também ressuscitaremos, mas se, ao contrário, ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Qualquer um que nega que Jesus é o Filho de Deus é do diabo. Pode ser mestre, ateu, gentio, religioso, ele pode crer em Deus, mas se não crer em Cristo, não pode ter paz, pois só temos paz com Deus por meio de Cristo. João diz, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Cristo é o fundamento. Se você tira o fundamento, tudo desmorona. A igreja desmorona. Os falsos mestres são muito sutis. O anticristo se infiltra nas igrejas, não no mundo, porque o mundo jaz no maligno. No princípio, a estratégia era matar os cristãos, mas não deu certo. A igreja crescia e se multiplicava. A artimanha hoje é a do eu no centro.
a mensagem que motiva, o louvor que massageia o ego. Uma igreja boa me faz sentir importante e tão poderoso quanto Deus. Já deu certo no Éden com Eva. Ou quando faz o crente acreditar que não precisa ir à igreja, ao culto, não precisa orar, nem ler a Bíblia. Basta um versículo que você lê e já esquece. Quanto às práticas do mundo, é só dizer: o que tem? Não dá nada. Muito crente se perde aí. Dizer que não precisa dar testemunho, que podemos fazer e falar qualquer coisa, cantar qualquer coisa, tudo isso é estratégia do anticristo. O problema maior é que tem crente que não lê a Bíblia, está sendo enganado e nem sabe. A última hora já está aí desde João e tem crente que ainda não se apercebeu. Vem um pastor pregar e diz: estou tendo uma revelação. Aí dizemos: mas isso não está na Bíblia. Então ele responde: não está na Bíblia, mas é a revelação da última hora, é do Espírito. Espírito do anticristo, pois se em 2000 anos de igreja ninguém jamais falou isso, ninguém jamais pensou nisso, e esse pastor acabou de pensar, é revelação, agora tem que seguir essa revelação para não perder a salvação? Irmãos amados, como alguém de sã consciência pode aceitar tamanho absurdo? O principal critério para acatar uma revelação é o confronto com a palavra, como faziam os crentes nobres de Bereia, os bereanos. Como ficar firmes contra o erro dos falsos mestres? Permanece com o que recebestes desde o princípio, quer dizer, rejeita essas revelações novas. O que vale é o que aprendeste desde o princípio, e não precisa que alguém vos ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, vos ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele vos ensinou. Qualquer pessoa que desaconselhar a ler a Bíblia, dizendo que a Bíblia não é mais importante e que a pregação bíblica não tem mais valor, esta pessoa está ensinando o contrário de Jesus. Este tem o espírito do anticristo. João nos garante que se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. O inimigo hoje não está contrariando, ele vai acrescentando coisas. Já tivemos no cristianismo venda de indulgências e muitas outras heresias. No meio evangélico, o culto da cura divina arrebanhou multidões. Em seguida surge a teologia da prosperidade e o mercado da fé. As seitas impõem aos seus fiéis rituais revelados, só a eles, como passaporte para a salvação. Mas a primazia é voltar à doutrina dos apóstolos, ao princípio da Igreja de Cristo. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que não sejamos enganados quando ele se manifestar. Permanecemos em Cristo porque ele nos prometeu a vida eterna. Qualquer doutrina que promete o céu sem ser somente por Cristo é mentira, é do diabo, é falso mestre. Precisamos ter uma rotina de leitura bíblica para conhecermos a palavra e não sermos enganados. Provai os espíritos, se são de Deus ou não. João diz para pôr à prova. Assim, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A salvação é em Cristo somente. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por este não digo que ore. Jesus ensinou que o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. No contexto desta carta, João reafirma que Jesus veio em carne, gerado pelo Espírito Santo, mas o falso mestre nega. O Espírito Santo revela a salvação em Jesus. O falso mestre contradiz, ensinando que é o conhecimento que liberta. O Espírito Santo leva o pecador ao arrependimento, mas o falso mestre, orgulhoso e prepotente, é incapaz de se arrepender. Muita blasfêmia. Por isso João aconselha, nem digo que ore. E podemos finalizar com essa certeza. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos ao verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sabemos que estamos naquele que é verdadeiro, Cristo. Glória a Deus e aleluia. Nos vemos no próximo vídeo.